Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e vamos lá! Toda semana as paradas ao redor do mundo se atualizam e nem sempre aquele sucesso que você tanto gosta, aquele hit que você escuta em todo canto e que às vezes você faz até campanha por ele, acaba alcançando aquele tão cobiçado primeiro lugar. Nem sempre uma medalha de prata é vista com bons olhos, mas diferente dos esportes, na cultura pop, o resultado final é ditado bem mais pelo tempo do que pelo momento. Não que o momento não seja importante, não é isso que eu tô falando aqui. Mas às vezes, um segundo lugar pode ser tão estável que supera tudo que foi número 1 e se torna o maior hit do ano. Em outros casos, pode ser o trampolim para grandes conquistas futuras e sem aquela pressão que uma grande estreia logo de cara causa. Isso sem contar aqueles casos que definem tanto um determinado período que no imaginário de muitos é quase uma certeza que ele foi sim número 1. De clássicos que marcaram toda uma geração, a outros que por circunstâncias mais peculiares acabaram sendo barrados do topo do pódio, hoje a gente tem aqui alguns grandes sucessos que estacionaram na segunda colocação nas principais paradas mundiais e algumas curiosidades pré e pós os resultados. Em alguns casos foi realmente batalha de titãs, tanto que nem dá pra gente querer desmerecer quem estava em primeiro lugar, mas outros vale bastante aquele ditado de que quem ri por último ri melhor. Mas ó, antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, o link de todas as minhas redes sociais estão aonde? Exatamente, aqui na descrição. E agora sim, vamos lá! Começando então pela única que pode possivelmente logo em breve sair dessa lista, vamos colocar possivelmente porque hoje em dia, né, tudo pode acontecer. Com o lançamento do remix com a Doja Cat, Kill Bill da SZA tem agora a sua melhor chance de finalmente chegar ao primeiro lugar na Billboard, mas não sem antes ter passado por 8 semanas em um verdadeiro vem aí. Não há o que discutir sobre o enorme sucesso que a SZA vem conquistando com o lançamento do SOS, que curiosamente, quase todas as semanas em que Kill Bill estava em segundo na parada de singles, o disco ocupava o primeiro lugar na parada de álbuns, e esse é um caso onde o combo de data de lançamento com concorrência dificultou demais a chegada dela ao primeiro lugar. Muita gente achou a decisão de lançar o disco às vésperas do Natal tanto quanto questionável, porque as atenções do grande público nessa época tá realmente ali toda nas músicas natalinas mesmo. Mas ainda assim ela foi lá, foi grandona, lançou, não teve medo dessa concorrência e apesar do disco estar vendendo como água desde que ele foi lançado, eu acho até que todo mundo já esperava, né, que nenhuma música atual fosse chegar ao primeiro lugar ali nas últimas semanas de dezembro. Na cabeça dos fãs da SZA, eu acho que eles já estavam assim, ok, deixa isso aí que em janeiro a gente consegue esse. E bom, por 8 semanas foi quase isso que aconteceu. Já com a força de um viral, Kill Bill foi confirmada como segundo single do SOS logo no comecinho de janeiro, mas se de um lado Taylor Swift ainda vinha com muita força com Anti-Hero e permaneceu em primeiro lugar por 2 semanas em janeiro, logo em seguida veio quem? Veio ela, Miley Cyrus, com Flowers, com esse que é basicamente o maior hit do ano até o momento. Só para constar, os charts são atualizados semanalmente, com o desempenho das músicas dentro daquele período em específico, e apesar de que o Bill também já ser um dos maiores sucessos do ano, ou a Miley estava tendo um desempenho mais forte, estava tendo um desempenho melhor, ou então quando Flowers caía, a semana era liderada por algum super lançamento que havia acabado de acontecer. Tanto que, por exemplo, apesar do The Weeknd e a Ariana Grande com Die For You e o Jimin com Like Crazy também terem alcançado o número 1 na Hot 100, nas 8 semanas em que Kill Bill ficou em segundo lugar, ela nem foi barrada por eles, porque nas semanas em que ela ficou na segunda posição, a parada foi liderada por a Taylor com Anti-Hero, a Miley com Flowers e o Morgan Wallen com Last Night. E assim, podemos dizer que o remix com a Doja tornou Kill Bill uma música melhor ou fez o pessoal esquecer a versão solo da SZA? Bom, pelo menos pra mim não, mas talvez era justamente esse gás que a música estava precisando para que agora, 5 meses após o seu lançamento, ela possa finalmente chegar lá. E o bom desse caso é que ele tem várias camadas, né? Porque, ó, vamos aqui. Além dele lembrar bastante o que aconteceu lá na época de Say Soul, onde acredito que todo mundo lembra, né, que a música já era um baita hit consolidado antes mesmo do remix com a Anitta sair, porém foi só graças aos pontos extras que o remix trouxe que a Doja finalmente tirou a música de um quase lá e finalmente chegou ao número 1. E olha só, caso agora a Doja e a SZA cheguem juntas ao primeiro lugar, isso não só vai fazer justiça a Kill Bill,
como até mesmo para Kiss Me More, que é uma outra música que eu imagino que muita gente acredita que foi número 1, mas lá em 2021 teve a sua melhor posição apenas, né, no terceiro lugar. Ainda que, no fechamento de 2021, o lead single do Planet Her tenha ficado em sexto lugar entre as músicas mais bem-sucedidas do ano, superando várias outras que haviam chegado ao número 1 nas atualizações semanais. Esse é até um ótimo gancho para o nosso próximo caso, porque, apesar de recente, eu acredito que ainda assim pode surpreender alguns de vocês, porque, afinal, dá para acreditar que a Dua Lipa não teve nenhum hit número 1 com a era Future Nostalgia? E isso aqui eu não tô considerando nem só os Estados Unidos, viu? Mas como todos os principais mercados dela, como Estados Unidos, Austrália e até o próprio país natal dela, o Reino Unido. Agora me diz, não é muito louco você pegar o segundo álbum feminino mais ouvido da história do Spotify, atrás atualmente apenas do debut da própria Dua, ambos aliás possuem mais de 10 bilhões de streams, mas daqui a pouco o Future Nostalgia deve passar, porque atualmente ele tá fazendo mais streams do que ele, a diferença tá bem pequenininha. Mas enfim, ainda assim, né, para além disso, para além de charts, para além de números, pega tudo que ela conseguiu, né, tudo que ela marcou na cultura pop com essa era, um dos álbuns e eras mais marcantes desses últimos tempos, e tudo isso sem precisar de nenhuma música chegar ao primeiro lugar. Quer dizer, né, número 1 ela até tem em circunstâncias até ainda mais importantes do que um chart semanal, porque vamos lá, em 2021, Levitating foi classificada como o maior hit do ano na Billboard, em consumo ela foi a música de maior sucesso do ano, porém nas atualizações semanais, sempre que ela teve chances de chegar ao primeiro lugar, Bruno Mars e Anderson .Paak já haviam ocupado o pódio com Leave the Door Open. Teve uma semana que a coitada até chegou a ser anunciada como número 1, né? Mas daí encontraram algumas irregularidades e realmente foi o segundo lugar. E assim, não que isso tenha influenciado no tamanho que essa música foi em 2021, né? Sem contar que esse é um outro caso que nem tem como a gente questionar a relevância de quem barrou ela, porque Leave the Door Open também foi aí um baita musicão. E só pra constar pra quem ficou curioso, no caso de Don't Start Now, enquanto nos Estados Unidos a música foi barrada pelo single The Box, do rapper Rod Breach, no Reino Unido, nas 3 semanas em que a música ficou em segundo lugar, a parada foi liderada por Dance Monkey, da Tones and I. Aqui eu imagino que as opiniões já mudem um pouco, porém foi assim que aconteceu. Listas como essa que a gente está fazendo aqui hoje já existe aos montes pela internet. Afinal, toda semana vai ter um primeiro lugar e, consequentemente, um segundo lugar. Então essa é uma pauta que sempre vai ter um gancho para quem quiser fazer ela. Mas um caso que você certamente vai encontrar na maioria das listas desses aí de segundo lugar, de músicas que foram barradas e tudo mais, independente da ótica que o autor tenha escolhido para fazer o artigo dele ou fazer o vídeo dele, enfim, é Bad Romance, da Lady Gaga. Após uma estreia avassaladora com o álbum The Fame, não é nem exagero afirmar que o mundo basicamente girava em torno de qual seria o próximo passo de Lady Gaga, e quando o primeiro single do The Fame Monster foi lançado em outubro de 2009, parecia muito certo que ninguém ia ter forças para segurar o furacão que era Bad Romance. Além de vencer o Grammy de melhor gravação pop e de fazer história no VMAs em 2011 ao vencer 7 prêmios em uma única noite, Bad Romance é uma das músicas mais bem-sucedidas da história, com mais de 12 milhões de cópias vendidas, mas esse número 1 é provavelmente a única coisa que ela não conquistou na época. Lançada exatamente no mesmo dia que, olha só, Empire State of Mind, super parceria do Jay-Z com a Alicia Keys, em uma disputa direta, Empire State acabou levando a melhor, e muito disso eu acredito que por conta da estratégia que o Jay-Z havia adotado na época, de já apresentar a música em vários locais antes mesmo do lançamento oficial. Por exemplo, semanas atrás a gente relembrou aqui aquele caos que foi o VMAs de 2009, que aliás aconteceu no mês de setembro, e enquanto nesse dia a Gaga ainda estava divulgando Paparazzi, Jay-Z e Alicia já estavam apresentando a música e criando esse hype para quando ela fosse lançada, e quando a música realmente chegou ao mundo não teve outra, né? Já foi ali logo de cara um sucesso instantâneo, porque todo mundo já conhecia a música. Foi então que Empire State of Mind ocupou o primeiro lugar por 5 semanas consecutivas, onde dessas Bad Romance ficou em segundo lugar por 3. Só que ainda assim parecia que era só uma questão de tempo para eles alternar as posições, porque apesar de Bad Romance ter chegado mais de surpresa, né, ter ganhado popularidade semana após semana, e principalmente depois que o clipe saiu, então foi o estouro. Quem viveu sabe, né, a época em que Bad Romance foi lançada. Só que no meio desse caminho, acabou chegando um fator surpresa. Após semanas acumulando hype e crescendo de pouco em pouco nas paradas, enquanto Jay-Z e Gaga disputaram entre si o primeiro lugar no primeiro mês inteiro do lançamento deles,
Na primeira semana de 2010, Kesha furou todas as bolhas e chegou ao número 1 com TikTok, acompanhada de Empire State em segundo e Bad Romance em terceiro. A longo prazo, Bad Romance até conseguiu virar o jogo e retornou ao top 2 por mais 4 semanas, só que como o TikTok permaneceu intacta por 9 semanas em primeiro lugar, realmente não teve como. Tanto que além de Bad Romance, o debut da Kesha acabou barrando também o single Replay do Yas, Today Was a Fairy Tale da Taylor Swift, num primeiro momento I'm a Bee do Black Eyed Peas, só que, em março de 2010, will.i.am e sua turma acabaram assumindo novamente a liderança com mais um single do álbum The End. Mas olha só, a Kesha pegou o primeiro lugar no comecinho de janeiro e só foi sair em março. Pra quem talvez aí não viu o auge da Kesha, ela realmente também foi ali, ó, muito grandona. Tanto que a gente tem até uma outra curiosidade sobre ela, porque além de TikTok, We Are Who We Are e Timber, ela também tinha tudo pra ter emplacado ainda da Young em número 1, mas olha só as circunstâncias do que aconteceu na época. Na mesma semana em que as previsões iniciais já haviam até confirmado ela como a próxima número 1, aconteceu aquele massacre na escola de Sandy Hook, onde 26 pessoas perderam a vida, a maioria delas crianças com menos de 10 anos de idade, e isso fez com que a música da Kesha, cujo título era justamente Morrer Jovem, fosse drasticamente retirada das rádios do país. Era como se nenhuma rádio no país inteiro tocasse mais ela. Uma semana antes, Young estava em segundo e Diamonds da Rihanna em primeiro, e já era até esperado que elas iam alternar essas posições. Mas, com esse acontecimento no meio do caminho, Diamonds continuou em primeiro por mais uma semana, e mesmo com esse forte corte que a música teve, Young ainda assim se manteve no top 5 por várias outras semanas, graças às vendas físicas. Agora imagina só que se ela conseguiu se manter por tantas semanas, isso naquela época, né? Se manter por tantas semanas no top 5 com 0 plays nas rádios, com 0 execuções nas rádios do país, imagina só se isso não tivesse acontecido. Na verdade, eu não digo nem se isso não tivesse acontecido. Teria sido muito melhor que não tivesse acontecido, né? Mas se não tivessem associado isso a ela. Só que ainda tinha uma outra camada, porque todo mundo sabe que isso não foi culpa da Kesha, né? Mas como se por si só o acontecimento, né, o acontecimento de Sandy Hook já não fosse traumático o suficiente, isso aconteceu bem às vésperas do Natal. Então, esse é realmente um caso bem peculiar, porque o que barrou a Kesha de ser número 1 com Young foram as circunstâncias. Mas bom, alguns casos chamam a atenção por isso ter acontecido mais de uma vez com o mesmo artista. Por exemplo, se eu perguntar aqui pra vocês quais são os 2 maiores hits do One Republic, acredito que a maioria deve citar Apologize e Count Stars. Pois bem, ambas canções extremamente bem-sucedidas e conhecidas, que venderam mais de 15 milhões de cópias cada, e olha só, ambas também barradas no número 1. Se em 2007 a versão de Apologize com Timbaland permaneceu em segundo lugar por 4 semanas, sendo barrada na época por Chris Brown com Kiss Kiss e Alicia Keys com No One, em 2014, Count Stars se manteve por incríveis 25 semanas no top 10 da Billboard, porém, nas 2 semanas em que ela atingiu o top 2, Kesha e Pitbull tiveram ainda mais força e a acamparam em primeiro lugar com Timber. Já no caso do Ed Sheeran, eu acho um pouco mais complicado pedir pra vocês citar 1 ou 2 hits dele, né, porque ele tem vários e cada um provavelmente vai pensar em um diferente, mas 2 que eu acredito que são incontestáveis e que realmente todo mundo conhece é Thinking Out Loud e Bad Habits, principalmente Thinking Out Loud, né? Mas enfim, 2 grandes hits que foram barrados por outros hits que eu acho justo dizer, da mesma proporção. Enquanto Thinking Out Loud estacionou por 8 semanas consecutivas em segundo lugar, onde em todas elas Uptown Funk do Mark Ronson com Bruno Mars liderou a Hot 100, Bad Habits, dentre as suas várias semanas no top 10, nas 2 vezes em que o single teve a melhor oportunidade de chegar ao número 1, a parceria do Kid Laroi com Justin Bieber em Stay acabou se sobressaindo. Agora, um ótimo caso que ilustra que um número 2 pode ser maior não só do que a música que barrou ela, mas como até outros hits número 1 do próprio artista, aqui a gente tem que voltar um pouquinho no passado, voltar um pouquinho no tempo, porque lá no começo dos anos 80, Cyndi Lauper marcou toda uma geração e deixou para sempre a sua marca na cultura pop com a clássica Girls Just Wanna Have Fun. Lançado originalmente em 1983, na época o single de estreia da Cyndi ocupou por apenas 2 semaninhas a 2ª posição na Billboard, mas a sua longevidade e o seu impacto ao longo das décadas seguintes, bem como a memória afetiva que ela causaria no público, cara, é algo que realmente não tinha como ser calculado por apenas o seu resultado comercial ali, dentro daquele pequeno intervalo de 15 dias. 2 semanas, que seja em março de 1984. Facilmente um dos maiores sucessos de uma das décadas mais importantes para o mundo da música como um todo. Posteriormente, Cyndi Lauper até alcançou o número 1 com singles como True Colors e Time After Time,
que também são aí grandes clássicos na discografia dela. Mas, ainda que os números da época digam uma coisa, é bem claro que a rebeldia que ela trouxe logo na sua estreia é até hoje o ato mais icônico da sua carreira, mesmo sem ser número 1. E esse é praticamente a mesma coisa que aconteceu com o Oasis, que por mais que você não conheça o trabalho deles, eu acredito que a maioria consegue reconhecer pelo menos a melodia de Wonderwall. E olha só, mesmo essa sendo a 4ª música mais vendida da história do Reino Unido, nem mesmo por lá ela foi número 1. É até engraçado quando você pega a lista das 50 músicas mais vendidas de todos os tempos no Reino Unido e só Wonderwall não foi número 1. Na verdade, eu acho que também tem Moves Like Jagger, né, que também tá nessa lista e também não foi número 1, foi segundo lugar. Mas pelo menos entre britânicos no Reino Unido, Wonderwall é a única. E bom, se a gente falou do impacto da Dua Lipa agora na era digital, um outro caso que a gente volta mais um pouquinho no tempo também, onde a conta também parece não fechar, onde as coisas parecem não fazer sentido, é quando a gente lembra lá de 1997, quando a Shania Twain lançou o álbum solo feminino mais vendido da história, com mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo, e ainda assim, nenhuma música do clássico Come Over foi número 1. E novamente, aqui a gente está considerando não só os Estados Unidos, mas como todos os principais mercados da Shania, incluindo os Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Austrália, o Brasil também e até mesmo o país natal dela, o Canadá. A que chegou mais próximo de liderar as paradas foi You're Still the One, que permaneceu por 9 semanas em número 2 na Billboard. Mas, considerando que o Come Over é o mesmo disco que trouxe clássicos como From This Moment On e Man I Feel Like a Woman, e esses foram sequer top 3, Man I Feel Like a Woman, que é hoje em dia provavelmente a maior dela a nível mundial, nem top 20 na época foi, é aqueles casos que você fica: o que foi que aconteceu na época? No começo de tudo, os singles nada mais eram do que uma forma que as gravadoras criaram para incentivar as pessoas a comprar os discos. Óbvio que no final dos anos 90 as coisas já eram outras, e daí os singles já tinham a sua própria dinâmica, já tinham seu próprio mercado. Uma única música já poderia ser mais lucrativa do que a venda de vários discos, mas essa receitinha parece ter funcionado muito bem para Shania. Tanto que aqui vem uma curiosidade: nenhum outro disco lançado depois do Come Over, seja masculino, feminino, de grupo ou enfim, vendeu mais do que ele desde que ele foi lançado, em 1997. De 1997 para cá, nenhum outro álbum vendeu mais de 40 milhões de cópias. No caso de You're Still the One, ela foi barrada principalmente por The Boy's Mine, clássico da Brandy Monica, e apesar de no início do vídeo eu ter citado que nem sempre o número 1 é o que vai definir as coisas, que vai marcar a história e tudo mais, vocês perceberam que na maioria dos casos que a gente separou aqui, e isso foi algo que eu nem tinha em mente quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, foi algo que realmente eu percebi na hora em que eu tava montando a pauta, mas vocês perceberam que a maioria dos casos que estavam em primeiro lugar realmente foram outras grandes músicas que nem tem como a gente questionar a popularidade ou a relevância delas. E foi até por isso que eu adicionei algumas curiosidades a mais aqui, já que não ia dar pra falar sobre todas as músicas que foram número 2 da história. E algumas delas são: quando Lil Nas X quebrou o recorde de maior permanência em número 1 no Hot 100 da Billboard, ao permanecer por 19 semanas em primeiro lugar com Old Town Road, em parceria com Billy Ray Cyrus. Quais foram as músicas que eles barraram de chegar ao número 1? Temos aqui essa resposta: Wow, do Post Malone por 3 semanas, Me, da Taylor Swift por 1 semana, If I Can't Have You, do Shawn Mendes por 1 semana, I Don't Care, do Ed Sheeran com Justin Bieber por 2 semanas, e novamente a Taylor com mais um single do Lover, com You Need to Calm Down, por 1 semana. Vocês devem ter percebido que a conta não fechou, mas é porque durante esse período, outras músicas também alternaram no segundo lugar, como Sunflower, do Post Malone, Bad Guy, da Billie Eilish e Senhorita, do Shawn Mendes com a Camila Cabello, só que essas, eventualmente, também acabaram chegando ao primeiro lugar. Agora, sabe uma que, nesse caso eu falo até infelizmente, que nunca conseguiu chegar ao primeiro lugar e detém até hoje o recorde de maior barragem na Billboard? A própria Billboard cita isso em uma matéria. Foi ela, Missy Elliott, que entre 2002 e 2003 permaneceu por 10 semanas consecutivas em segundo lugar, com seu smash hit Worked. Mas olha só, em todas elas ela foi impedida de chegar ao número 1 pelo Eminem, que no mesmo período acampou por 12 semanas em primeiro lugar com Lose Yourself. Agora, quer um outro plot twist? A Missy detém esse recorde de maior permanência em segundo lugar, só que entre as músicas que não foram número 1, porque ela é que tem a maior permanência em segundo lugar com 10 semanas, só que ela não tá ali sozinha. Só que nesse caso,
A mesma música que divide com ela esse recorde de maior permanência em segundo é uma música que também tem um recorde em número 1. Eu sei que isso ficou um pouco confuso, né? Mas eu vou tentar explicar um pouco melhor agora. Após permanecer por 25 semanas no top 2 da Billboard com As It Was, Harry Styles bateu o recorde de maior número de semanas em primeiro lugar com uma música solo, ao permanecer por 15 semanas na melhor posição da parada, ocupando ainda outras 10 semanas em segundo. E tem mais, se nessa conta a gente adicionar ainda as 4 semanas que ele ficou em terceiro, ele vai totalizar 29 semanas dentro do top 3, sendo essa a música com maior permanência no top 3 na história, As It Was. Foi um desempenho tão fora da curva, na verdade, que nunca havia acontecido antes, né? Que eu até fiquei na dúvida qual foi a conta que a Billboard fez para nomear Heat Waves como o maior sucesso do ano passado, sendo que todos esses números do Harry também foram feitos dentro de 2022. Mas, enfim, né? Ainda assim, não dá pra dizer que ele não fez história não apenas uma vez, não duas, mas sim 3 vezes com um único single. Você tem algum hit favorito que nas paradas ficou estacionado em segundo lugar, mas aí, no seu coraçãozinho, ele foi sim número 1? Ou na verdade até qualquer outra posição, né? Porque se aqui a gente falou que um número 1 não é suficiente para fazer história, o mesmo vale para o número 2, né? Tanto que tem incontáveis casos, né? Que o pessoal não precisou nem de top 10, nem de top 20, nem top 50, às vezes nem mesmo um top 100 para deixar a sua marca. Enfim, deixa suas conclusões aí nos comentários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa. Fiquei na dúvida se era isso mesmo que eu falava, era nessa ordem mesmo que eu falo as coisas, enfim.